Hoje vou estar falando sobre a montagem do cânon bíblico do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. A palavra cânon vem do grego cânon, que significa régua ou vara de medir. No contexto bíblico, ela representa o conjunto de livros considerado inspirado por Deus e, portanto, autorizados como escrituras sagradas. Mas uma pergunta, mas como que esses livros foram reunidos e reconhecidos como parte do cânon, como parte da Bíblia Sagrada? A formação do cânon do Antigo Testamento. Vamos estar vendo isso primeiro, aí após nós veremos a formação do cânon do Novo Testamento. Bom, a formação do cânon do Antigo Testamento. A organização dos livros sagrados do Antigo Testamento começou a tomar forma mais evidente no período pós-exílio babilônico, por volta do século V a.C., especialmente durante o ministério de homens como Esdras e Neemias, após a reconstrução do templo em Jerusalém. Houve uma necessidade de restabelecer e preservar a fé do povo, e isso incluía reunir os escritos considerados sagrados. Esdras, escriba e sacerdote, teve um papel fundamental nesse processo. Ele não apenas leu a lei para o povo, Neemias capítulo 8, mas também foi um dos responsáveis por compilar, organizar e preservar os textos sagrados, como a Torá, os 5 livros de Moisés, os Salmos, Provérbios e outros escritos proféticos e históricos. Agora vamos estar vendo alguns critérios que foram usados para reconhecer os livros sagrados do Antigo Testamento. Porque para os livros ser considerado inspirado e ser incluído na Bíblia, eles teve que passar por alguns critérios. E nós vamos ver 5 critérios a qual os livros foram passados para ser reconhecido como inspirado por Deus. O primeiro critério é a autoria. O livro deveria ser escrito por um judeu hebreu, preferencialmente ligado à terra de Israel ou ao povo de Deus. O segundo critério, não poderia haver contradições dentro deste livro internas ou contrariar outros livros que já era reconhecido, inspirado como a Torá de Moisés, ou seja, os primeiros 5 livros da Bíblia. O terceiro critério, o conteúdo tinha que ser verdadeiro. O conteúdo do livro precisava transmitir verdades históricas e espirituais que pudessem ser confirmadas pela tradição e pelo testemunho do povo de Israel. Já o quarto critério é o uso e aceitação pelo povo. O livro precisava ser amplamente aceito e utilizado nas sinagogas e pela comunidade judaica. O quinto critério é a inspiração e a autoridade espiritual do livro. O livro demonstrava evidências de ter sido inspirado por Deus, transmitindo mensagens divinas, relevantes e coerentes com a revelação interior. Um exemplo importante é o livro de Gênesis, escrito por Moisés, segundo a tradição. Embora Moisés não estivesse presente nos eventos da criação, ele teria recebido esses relatos pela tradição oral e principalmente por inspiração divina, registrando fielmente acontecimentos desde Adão até o seu próprio tempo. Agora nós iremos ver a formação do cânon do Novo Testamento. O Novo Testamento, o processo de canonização envolveu critérios semelhantes, mas com foco na relação com Jesus Cristo. O surgimento de muitos escritos entre os cristãos do primeiro e segundo século, então foi necessário estabelecer critérios claros para reconhecer os livros realmente inspirados por Deus. Então, agora iremos ver 4 critérios a qual foi utilizado para que o livro do Novo Testamento pudesse ser reconhecido como inspirado por Deus e fosse colocado fazendo parte da Bíblia Sagrada. O primeiro critério era a apostolicidade. O autor deveria ser um apóstolo ou alguém próximo a um apóstolo, tendo testemunhado a vida, morte e ressurreição, ou tendo recebido revelações diretas de Jesus. O segundo critério é a ortodoxia. O ensino do livro precisava estar de acordo com a doutrina de Cristo e os apóstolos, sem heresias ou distorções. O
O terceiro critério é o uso contínuo na igreja. O livro precisava ser amplamente aceito e utilizado pelas igrejas cristãs primitivas no culto, na pregação e no ensino. O quarto critério é o testemunho do Espírito. A igreja primitiva reconhece a presença do Espírito Santo nos escritos, percebendo neles a autoridade divina. Um exemplo disso, e claro, são os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Lucas, embora não tenha sido discípulo direto de Jesus, foi um historiador cuidadoso e companheiro de Paulo. Seu evangelho e o livro de Atos foram dirigidos a Teófilo e foram reconhecidos pela exatidão dos fatos e pela fidelidade doutrinária. As epístolas de Paulo, mesmo com sua conversão singular, também foram aceitas como inspirado, devido ao seu encontro com Cristo ressurreto e à sua missão apostólica entre os gentios. Agora vamos ver os evangelhos apócrifos rejeitados. Muitos outros escritos surgiram como o evangelho de Tomé e de Pedro, mas foram considerados apócrifos. Esses textos não passaram pelo critério do cânon, porque muitos tinham doutrinas duvidosas, origem desconhecidas, contradição ou não foram aceitas pela igreja primitiva. Conclusão. O cânon bíblico, tanto quanto do Antigo quanto do Novo Testamento, não foi formado de forma aleatória, mas seguiu critérios espirituais, históricos e teológicos rigorosos. Hoje, ao termos a Bíblia em mãos, podemos confiar que os livros nela contidos foram reconhecidos como a palavra de Deus ao longo dos séculos, sendo usado para a instrução, correção e edificação do povo de Deus.